Olá, enfermeiro e técnico de enfermagem. Bem-vindo ao canal que a gente fala da prática das rotinas do dia a dia da enfermagem do trabalho. Eu sou a Soraya, sou enfermeira do trabalho desde 2007 e ensino profissionais da enfermagem a atuarem com segurança na enfermagem do trabalho. E hoje a gente vai falar de um tema que para muita gente é um tabu, porque é lei, porque é norma, porque é obrigatório, e aí parece que fica pesado, né, que falar que é obrigatório. Mas é importante você conhecer esses requisitos para que você conduza a situação da melhor forma possível. Então eu vou compartilhar aqui minha tela para você ver do que a gente vai falar hoje. Oi! Nós vamos falar da nossa querida amiga estimada NR33, né? A norma regulamentadora, ela está no site do governo, aliás, todas elas estão, e aí você tem aqui todo o disclaimer, toda a explicação sobre ela, e tem a norma aqui propriamente dita, né? Então a gente vai abrir aqui, eu já estou até com o link aberto, é a mesma coisa, mas eu vou te mostrar, dar um zoom aqui maior. A gente vai falar sobre a NR33 aplicada à enfermagem do trabalho, né? Essa norma, para quem não conhece, ela diz respeito sobre a segurança e a saúde nos trabalhos em espaços confinados. Então, é uma atividade específica, né? Que a empresa que tem algum espaço confinado precisa cumprir essa norma. E se você trabalha nessa empresa, você precisa conhecer essa norma. Então, para a gente ter um geralzão e saber qual que é a nossa atuação, é importante você saber o objetivo dessa norma. Então, vamos ler juntos aqui. Deixa eu dar um zoom também, né? Maior. Essa norma regulamentadora tem como objetivo estabelecer os requisitos para a caracterização dos espaços confinados, os critérios para o gerenciamento de riscos ocupacionais em espaços confinados e as medidas de prevenção, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente com esses espaços, né? Como norma é uma questão muito de interpretação, eu incluo a enfermagem aqui no indiretamente, porque a gente não está lá fazendo atividade, mas se alguma coisa acontecer, a gente tem que estar disponível para atender esse trabalhador e a gente precisa garantir que trabalhadores aptos para a função do ponto de vista físico e mental executem essa atividade, né? E aí, eu quero chamar atenção para que você saiba qual que é o espaço confinado, né? O que a norma diz sobre o espaço confinado. Considera-se como espaço confinado qualquer área ou ambiente que atenda simultaneamente os seguintes requisitos. Então, veja que é simultaneamente. Não está projetado para ocupação humana, possuir meios limitados de entrada e de saída, em que exista ou possa existir atmosfera perigosa, que é a concentração de gases que podem ser perigosos para o ser humano, né? E aí aqui, ó, considera-se atmosfera perigosa, aquela que estejam presentes em uma das seguintes condições: deficiência ou enriquecimento de oxigênio, presença de contaminantes com o potencial de causar danos à saúde do trabalhador ou que seja caracterizada como uma atmosfera explosiva. Então, note que a própria norma dá as condições de trabalho, ela explica do que se trata, e eu vou trazer aqui mais uma informação importante. Não me lembro o item de cabeça, mas está aqui, ó. Está muito em evidência em R1 falando da avaliação de risco psicossocial. Mas a NR33 também fala da avaliação psicossocial, nesse item aqui, ó. Os trabalhadores designados para atividades em espaços confinados devem ser avaliados quanto à aptidão física e mental, considerando os fatores de riscos psicossociais. O que é isso? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, o item 33.5.19.1 é muito claro. Ele diz que esse trabalhador tem que estar apto física e mentalmente para fazer essa atividade que já tem um risco conhecido, né? E aí ele precisa fazer essa avaliação de risco psicossocial para ver se ele está bem para fazer aquela atividade naquele dia ou naquele momento de vida dele, né? E ainda tem um dado importante que a gente vai falar também. A aptidão para trabalhos em espaços confinados deve estar consignada no atestado de saúde ocupacional, que é o ASO, nos termos da NR7, que é o PCMSO.
né? E além disso, a gente tem que estar preparado para emergência. E aí diz ainda, ó, a organização deve, além do previsto na preparação para emergência estabelecida pela NR1, elaborar um plano de resgate para espaços confinados, e aí continua. Então veja que nesse pequeno trecho a gente já sabe o que se trata do espaço confinado, quais são os ambientes caracterizados como espaço confinado, que o trabalhador precisa estar bem física e mentalmente para ele executar essa atividade e que isso deve constar no ASO dele, né? Então, eu vou parar de compartilhar para a gente falar mais de perto e fazer algumas reflexões. A avaliação de risco psicossocial é aquela da NR1 que vai estabelecer o risco que existe no ambiente, na atividade. É a busca por um risco. Aqui na NR33 é a avaliação psicossocial frente a um risco já conhecido. Então, note a diferença. Aqui eu conheço o risco, aqui eu estou buscando o risco. Então, a gente vai falar sobre essa avaliação. Essa avaliação aqui é sobre a pessoa. As atividades de risco, elas oferecem risco não só para o trabalhador, mas também para quem está próximo. Nesse caso, por exemplo, você viu, a norma cita gases que podem ser explosivos. Já imaginou um trabalhador que esteja passando por algo muito importante na vida dele, que ele esteja pensando em tirar a própria vida e faz uso dessa oportunidade de trabalho para ele ir contra a vida dele? E nessa ele pode provocar uma explosão e acabar impactando outras centenas de pessoas, por exemplo? Então veja que é uma condição que pode favorecer um risco, uma condição insegura que vai impactar milhares, né, centenas de pessoas, não sei o universo que isso pode acontecer. Então isso é muito importante da gente conseguir diferenciar essas duas questões, né? Então vamos seguir nessa nossa aqui, que é a avaliação psicossocial. Então essa avaliação é para ver se o trabalhador tem condições de executar aquela atividade. E como eles são treinados para isso, eles sabem que eles devem avisar quando eles não estão preparados, né? Então, se porventura é uma atividade que requer um tempo muito prolongado de exposição e ele não descansou muito bem, ele tem que ter a maturidade profissional de falar: eu não estou bem para fazer isso hoje, né? Então, esse tipo de convencimento ao trabalhador é parte do treinamento que ele faz para executar atividades em espaço confinado. E por que que essa informação é obrigatória constar no ASO dele? Porque essas atividades, por oferecerem risco conhecido, elas devem ser monitoradas. E os monitoramentos de saúde são feitos a partir de exames complementares, que são parte do exame periódico. Para você que trabalha na área, parece simples, né? Você já sabe que existem exames complementares, mas para quem não trabalha, eu vou explicar como é que funciona. Dentro do PCMSO, que está na NR7, o médico vai estabelecer exames que podem ser complementares, que vão servir de monitoramento para dizer se o trabalhador está bem de saúde, se ele tem alguma condição que de alguma forma pode ser agravada se ele realizar aquela atividade, né? Ou durante o vínculo dele de trabalho executando a atividade, se em algum momento isso apresentou alguma variação que possa estar relacionada ao trabalho ou não, pode ser uma condição que ele tenha adquirido, uma doença que ele tenha descoberto e ele está tratando, por exemplo. Então, o monitoramento de saúde é isso, é a gente garantir que o trabalhador esteja apto para realizar aquela atividade de uma forma segura e saudável, né? Segura porque ele vai ser treinado, ele vai ter que fazer uso dos EPIs corretos, né? Ele vai ter que saber fazer a manutenção, os testes de segurança daqueles EPIs para garantir que ele vai executar a atividade com excelência. E do ponto de vista de saúde, a gente é parte disso, né? Por isso que indiretamente a gente cumpre NR33, porque a gente cuida da saúde desse trabalhador, né? Nos exames periódicos, ele pode responder essa avaliação psicossocial, trazendo elementos que de alguma forma vão facilitar esse cuidado que a gente promove ao trabalhador. A gente é equipe de saúde, né? Então, existem empresas que têm apenas enfermagem e médico, tem empresas que têm psicólogos também, tem fonoaudiólogos, tem outros profissionais da saúde. O que a norma pede para formar o SESMIT, né, para fazer esse cuidado, são profissionais da enfermagem, da medicina e da segurança do trabalho, tanto em nível técnico quanto superior, que são os engenheiros de segurança. Então, esse time multiprofissional é o mínimo que a empresa deve oferecer para garantir essas condições de trabalho seguro e saudável.
E por que que a gente na enfermagem precisa conhecer isso, né? Porque a gente vai no dia a dia estar com esse trabalhador. E aí, se a gente identifica algo diferente do comportamento desse trabalhador, se ele procura a gente para fazer alguma solicitação de atendimento, pedir alguma orientação, fazer um desabafo de uma situação que ele esteja vivenciando, seja pessoal ou profissional, a gente precisa ter o discernimento de não só fazer o acolhimento desse trabalhador, mas também de ouvi-lo e dar seguimento àquela queixa, né? E aí existem duas possibilidades. Se, por exemplo, o momento de vida que ele está passando está tão pesado que ele está psicologicamente abalado, mas é algo pessoal dele, a gente precisa ser um facilitador e um incentivador para que ele busque tratamento mental, seja com psicólogo ou, se for um nível mais avançado, com psiquiatra mesmo. Mas lembrando que isso pode ser algo relacionado à vida dele, que vai de alguma forma colocá-lo em alguma situação insegura naquela atividade de risco. Então a gente precisa avisá-lo de que a gente vai intervir nessa situação para que ele não se exponha a essa condição de risco que já é conhecido. Agora, se ele traz uma situação que está de alguma forma impactando o dia a dia dele, mas que a fonte, né, é o trabalho, é diferente. A gente teve aqui nesse exemplo a situação pessoal. E aqui, quando a gente tem uma situação que vem decorrência do trabalho, seja por pressão, né, uma gestão mal feita, com prazos curtos, um ambiente que ele não está tendo condições de se concentrar para fazer aquela atividade. Então, tudo que de alguma forma é do trabalho, mas que vai trazer essa condição insegura também vai fazer link com o NR1. Então, percebam que as NRs, elas estão entrelaçadas. Aqui, nesse pouco tempo, a gente falou de NR1, né, dos riscos psicossociais, mais especificamente. A gente falou de NR7, a gente falou de NR4, de SESMIT, NR6, de EPI, a gente falou de NR1, falando propriamente dos riscos psicossociais quando eles são evidenciados através da busca de um atendimento do trabalhador. Então, a gente precisa conhecer essas rotinas para acolher o trabalhador e incentivar ao tratamento, lembrando que quando é pessoal, a gente não precisa notificar ninguém, mas quando tem relação com o trabalho, a gente vai ter que cumprir aquilo que a empresa estabeleceu como critérios para garantir que o trabalhador que tem um risco psicossocial relacionado ao trabalho dele, que esse risco seja mapeado e que também tenha um plano de cuidado, um plano de melhoria que esteja implementado, né? Então, isso pode ser implementado, avaliado e melhorado sempre que necessário. A condição do trabalho em espaço confinado, ela raramente vai mudar, né? Pode mudar o EPI, o parceiro dele nessa atividade, mas via de regra, o que pode mudar é realmente ele no dia a dia, ele na vivência, ele frente a algo que está acontecendo, que ele está vivenciando e que isso pode, de alguma forma, expor ele a uma condição insegura ou favorecer um acidente de trabalho. Então, a gente, por estar lidando com as pessoas, a gente precisa entender essas duas diferenças e lembrar que uma situação que ele está vivendo naquele momento que é ruim, se a gente incentivar o cuidado, ela tende a ter menos tempo de tratamento, né? Então, a gente sempre precisa encorajar na busca do tratamento, na aceitação de algum diagnóstico, principalmente em saúde mental, né? E se for uma condição física, se ela for temporária, ele vai poder continuar trabalhando na empresa, mas no ASO dele não vai poder constar aquela aptidão para trabalho em espaço confinado. Então, são duas condições diferentes. Embora a gente esteja falando da mesma pessoa e do ASO dessa pessoa, a gente precisa ter em mente que são condições diferentes. Ele pode estar apto para o cargo dele e inapto temporariamente por uma questão física ou mental para trabalho em espaço confinado. Então, são duas condições que vão acontecer simultaneamente e que pode, dentro do mesmo time, ter diferenciações, né? Então, eu posso ter pessoas com o mesmo cargo que estão aptas ou não para trabalho confinado. Isso consta no ASO e no dia a dia quem faz a gestão disso é o gestor da pessoa e quem evidencia isso, né, quem mapeia isso é o SESMIT, seja na pessoa da enfermagem ou na pessoa da segurança do trabalho. Então é importante você saber que as normas estão entrelaçadas e que a gente a todo momento, e se houver a necessidade, a gente tem que levantar a mão
pedir ajuda do time multidisciplinar, envolvendo as áreas que são necessárias para garantir que o trabalhador não se exponha a nenhuma situação insegura. E quem conhece isso no dia a dia? É a enfermagem. Somos nós que estamos ali de frente e que a gente recebe essa demanda do trabalhador diretamente, de um atestado que ele pode trazer para a gente. E aí, normalmente, as empresas têm como rotina chamar os trabalhadores que apresentam algum atestado com CID-M, né, um CID ortopédico, um CID-S de algum trauma, um CID-F de saúde mental, justamente porque conhece esse tipo de doença, de diagnóstico e o impacto que isso pode trazer para algumas determinadas atividades. Você não precisa decorar tudo isso logo de cara, mas é importante você saber que no dia a dia a gente precisa ter esse olhar diferente para esse grupo de doenças e para esse tipo de atividades que já são sabidamente de risco, né? Então, normalmente, a gente fica sabendo isso através da gestão dos exames ocupacionais, quando a gente evidencia lá na programação de exames que tem exames complementares específicos para um tipo de trabalhadores. Em sua grande maioria, eles são da manutenção, né? Então, manutenção predial, manutenção industrial, pode ser o nome que for dentro da empresa, mas você vai perceber que esses trabalhadores fazem exames complementares laboratoriais que fazem parte do monitoramento de saúde e que vão garantir, junto com a avaliação psicossocial, se esse trabalhador está em condição segura e saudável de executar a atividade que lhe cabe naquele momento, que seria um trabalho em espaço confinado, ou se de algum momento ele não vai poder executar. Então, lembrando que pode ter diferenciações dentro do mesmo grupo de pessoas, considerando o momento de vida deles e o treinamento até que eles tenham. Então, é uma equipe multidisciplinar que cuida do trabalhador que vai executar essa atividade. E se você quer conhecer mais sobre a rotina da enfermagem do trabalho, segue aqui meu perfil e lá no Instagram também. Vai ser um prazer praticar a enfermagem do trabalho com você.